Fala, meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Referencial, professor Zaquim aqui, para uma aula sobre função do segundo grau, tá? Função quadrática, gente. Isso aí você vai ter na apostila, na página 166, tá? E o que eu vou fazer, moçada, ó, aqui nós estamos no terceiro ano, tá certo? Eu vou passar aqui uma parte teórica da função do segundo grau, fazendo todas as observações, tá? Certinhas. Vou fazer um aprofundamento, tá certo? Acho que você lembra de equação do segundo grau, né? Delta, básica, soma e produto para achar as soluções, tá certo? Função do segundo grau, a parábola, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal, é um aprofundamento, tá? Não vou deixar passar nada. Quero que você faça um resuminho junto comigo, tá certo? Porque todo ano cai no Enem, né? Todo ano cai no Enem. Em vestibulares, então, isso aqui aparece bastante, tá? Principalmente, tá? O foco, pessoal, do que está sendo cobrado muito hoje em prova. Vértice da função do segundo grau, tá? Máximos e mínimos, tá certo? X do vértice, Y do vértice, tá joia? Vamos começar. Gente, função do segundo grau é toda função que possui essa forma aqui, né? F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, tá certo? Ax quadrado mais bx mais c. A única observação é que esse a seja diferente de zero, tá certo? Bom, tem que ter, pessoal, então, tá? O x ao quadrado, não é isso? E aí a função é do segundo grau. Não precisa necessariamente, tá, ter alguém que acompanha x, tá certo? Tudo bem? Não precisa necessariamente ter um termo sozinho, tudo bem? Mas x, então, é a sua variável da função e você tem esses três coeficientes, tá? O a, ele deve existir necessariamente, não pode ser zero. Coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Vamos um por um, o que significa. Lembrando, função do segundo grau, tá certo? Ou também chamada de função quadrática, tudo bem? Função quadrática. Nós temos a representação gráfica, pessoal, de uma parábola, tá certo? Então a representação gráfica, né, gente, seria uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo, não é isso? Graficamente. Bom, já digo a vocês que o coeficiente a é ele, né, quem vai dizer se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo, tá certo? Então, o coeficiente a é sobre a concavidade. Positivo, a parábola está para cima, negativo, ela aponta para baixo, assim, né? Certinho? Coeficiente b. Muita atenção com esse coeficiente b, pessoal, tá? Tem muita gente aí que passa por esse estudo, esquece depois de analisar. O coeficiente b, importantíssimo. Vou fazer o seguinte, ó, vou te mostrar todos os casos possíveis do coeficiente b. Vamos lá. Em primeiro lugar, se o coeficiente b for positivo, olha só, vou fazer uma análise com vocês, tá? Que vai ser a seguinte, vou fazer dois gráficos para o coeficiente b positivo, tá? Vamos fazer assim, ó. Quando o coeficiente b é positivo, gente, significa que a reta tangente ao gráfico no eixo y, a reta tangente ao gráfico no eixo y é crescente. Tá vendo só? Desenho os dois casos, com a parábola com a concavidade para cima e para baixo. Se a reta tangente ao gráfico no eixo y, né, no eixo y for crescente, então o b é positivo. Maravilha? Vamos lá. Quando que o b é negativo? Bom, quando a reta tangente ao gráfico, dessa vez, quando a reta tangente ao gráfico no eixo y, tá? Quando a reta tangente ao gráfico no eixo y, tá? Ela for uma reta decrescente, então você vai ver aqui, ó, reta tangente ao gráfico no eixo y, ó. Reta tangente ao gráfico no eixo y, tá? Quando ela for decrescente, significa que o coeficiente b é negativo. Show de bola? Quando que eu sei que o coeficiente b é igual a zero? Em primeiro lugar, o coeficiente b podia ser zero? Sim, podia ser zero. Quem não podia ser zero é só o a, tá certo? Então a positivo com cavidade para cima, negativo para baixo. O a não pode ser zero, senão não vai ser função do segundo grau. O b pode ser zero. O b pode ser zero. Então anota aí. Quando, professor, que o coeficiente b é zero, tá? Quando a reta tangente ao gráfico, no eixo y, ó, é uma reta horizontal, beleza? A reta tangente ao gráfico no eixo y é uma reta horizontal.
Portanto, coeficiente B é igual a 0. Show de bola? Professor, e o coeficiente C? E o coeficiente C? Vamos lá. Então, copia aí junto comigo o coeficiente A e B, pausa o vídeo, tá certo? Para copiar tudo certinho. Vamos usar o coeficiente C. Na função do segundo grau, gente, na parábola, né, na função quadrática, o coeficiente C, tá? Ele vai funcionar da seguinte forma. É o mais simples de ver, na verdade, né? Mas eu quero que você entenda o motivo, tá? Se eu fizer f de 0, ou seja, o valor da função quando x vale 0, né? Olha o que vai acontecer. Vai zerar o a, vai zerar o b, o x vale 0, vai sobrar o c, tá certo? Então, f de 0 é o c, que é o termo independente. E onde que eu observo, né? Vou mostrar em um exemplo aqui, onde que eu observo o coeficiente c. Fácil de ver, gente, né? Relembrando aqui com vocês, tá? O coeficiente c você vê pelo corte no eixo y, tá certo? Dessa vez é o coeficiente c, tá? O nosso corte em y, né? Por que eu posso afirmar isso? Porque ele é o valor quando o x vale 0. Quando o x vale 0, a função é o valor do c. Beleza? Corte no eixo y. Maravilha. Já aproveitando esse gráfico aqui, né? Tem bastante coisa para falar. Esses valores aqui, ó, o valor onde a função do segundo grau cruza o eixo y é o valor do c, beleza? Corte em y. Agora, onde a função cruza o eixo x, gente, só para lembrar vocês, aqui são as raízes, né, da função. Sempre onde a função cruza o eixo x, são as raízes da função, tá certo? E aí, a princípio, né, a função do segundo grau vai ter duas raízes. Ela tem duas raízes, tá certo? Tem duas raízes. Beleza? Por exemplo, aqui x1 e x2, tá? Aí raízes reais, hein? Raízes reais. Bom, como que eu faço, professor, para encontrar essas raízes, né? Aí, gente, você deve saber desde o fundamental, tá? Você vai fazer o delta, né? B ao quadrado menos 4ac, tá certo? Depois a forma de Bhaskara, né? Que não é do Bhaskara, mas enfim, tudo bem. Ah, sabia que não é do Bhaskara? Mas tudo bem. Quero ver quem vai mudar isso aí agora, né, rapaz? Você vai achar x1 e x2, tá certo? Menos b mais menos 7 delta sobre 2a. Beleza? x1 primeira raiz, x2 segunda raiz, tá certo? As raízes, então, estão aqui. São os pontos, né? Onde a função cruza o eixo x, tá? Nesse exemplo, tem duas raízes reais e diferentes. Sobre essas raízes, vamos fazer a análise aqui, gente, tá? Sei que é uma revisão, sei que vários de vocês sabem isso que eu estou falando, tá? Sobre as raízes, nós temos aqui as possibilidades dessas raízes, né? Nós temos as possibilidades. E isso depende, é claro, do valor do nosso delta, não é isso? O valor do nosso delta. Se esse delta for positivo, vamos ver o que acontece. Se o delta for igual a zero, vamos lembrar o que acontece. Se o delta for negativo, vamos lembrar o que acontece, tá? Se o delta for positivo, gente, significa que a função tem x1 diferente de x2, tá? Vou colocar assim, tá? Raízes reais e distintas, tá? x1 diferente de x2, tá certo? Beleza, tá? Reais e distintas, beleza? Se o delta for igual a zero, tem alguém que vai falar para mim, ah, porque tem uma raiz só, né? Uma raiz só. Gente, uma função do segundo grau não tem como ter uma raiz só, tá? Eu vou falar para você o seguinte, as duas raízes são iguais, tá? x1 é igual a x2, tá certo? Então as raízes são reais e iguais, tá? Vamos colocar aqui, ó. Reais e iguais, beleza? Joia? Quando o delta é menor que zero, professor? Ah, porque não tem raiz. Ó, rapaz, você tá no terceiro ano já, hein, bicho? É porque não existe raízes reais, tá certo? Não. Se o delta é menor que zero, né, as raízes não são reais, tá certo? As raízes vão ter unidade imaginária, né? Tudo bem? Vão ser lá dos números complexos, tá certo? Do conjunto dos complexos, onde possui unidade imaginária. Isso a gente vai ver em números complexos, é claro, bem mais pra frente, tá? Beleza? Números complexos nem é um conteúdo aí cobrado muito no Enem, tá certo? Mas no vestibular do FMS sim, viu? Tá? Ok, professor, graficamente, me lembra aí quando que o delta é maior que zero? Vamos lá.
Quando delta é maior que zero, ó, já mostrei para você, é quando as duas saídas são reais e distintas. Então pode ser, por exemplo, esse... Puxei a caneta do contrário. Pode ser, por exemplo, esse gráfico aqui, professor? Pode, claro, pode sim. Aqui você não tem uma raiz diferente da outra? x1 e x2? x1 e x2? Então pronto, aqui é um exemplo onde o delta é maior que zero. Tá? Só para você ver isso graficamente também. Professor, quando o delta é igual a zero, significa que tem uma raiz, um valor de raiz, né? As duas raízes são iguais. x1 é igual a x2. Me mostra isso graficamente? Mostro, claro, mostro. Sem problema nenhum. Seria isso, então, a função tangencia o eixo x, tá certo? As duas raízes, tá? São iguais, x1 igual a x2, tá certo? O valor da raiz aqui é uma raiz dupla da função no segundo grau. Maravilha? Aqui é um exemplo onde o delta é igual a zero, show de bola. Massa. Professor. Quando que o delta é menor que zero? E aí, cara? Não tem raiz real. Então, gente, ó, a parábola flutua, tá? Vou falar assim pra você, ela flutua, tá? Pode ser pra baixo também, viu? Ela não vai cruzar o eixo x, ela não tem raiz real, tá certo? Ela não tem raiz real. E esse seria um caso de delta negativo. Certinho? A análise do delta também chamado de discriminante, né? Você pode achar isso nos textos das questões também, delta ou discriminante, tá certo? Essa é a análise, então, sobre as raízes, né? Sobre as raízes da função do segundo grau. Show de bola? Tá lembrando aí? Funçãozinha do segundo grau, parábola, não é isso? Encontrar as raízes, né? Beleza. Show! Ainda, cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Vou te falar uma coisa, tá? Existem duas outras formas de você representar uma função do segundo grau. Essa é a forma tradicional, tá certo? Existe ainda, moçada, tá? A forma fatorada, tá? A forma fatorada. Essa que você precisa conhecer, tá? A forma canônica, que eu vou mostrar na outra semana ainda, tá? Onde eu vou abrir, aí eu vou aprofundar bastante mesmo, tá? Em função do segundo grau. A forma canônica você não é obrigado a saber para resolver exercícios, mas a forma fatorada você é, sim, obrigado a saber para resolver exercícios. Professor, como que é a forma fatorada de uma função no segundo grau? É assim, ó. F de x é igual a que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, tá certo? Então, quando você tem as raízes, tá? Quando você tem as raízes, você pode escrever na forma fatorada. E este coeficiente a é o mesmo desse aqui, viu? Tá certo? x1 e x2 são as raízes, tá? Raízes. Joia? Forma fatorada, moçada, tem que conhecer, sim, senhores, tá? Sim, senhores. Então, vamos fazer o seguinte, vamos... Limpei aqui meu rosto com esse pano. Vamos colocar uma função aqui do segundo grau, bem simples. Por exemplo, professor, tem a função aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá certo? Essa está na forma normal, né? Forma tradicional, tá? Beleza, coeficiente a vale 1, coeficiente b menos 5, coeficiente c 6. Vamos encontrar as raízes, ó, vamos fazer por soma e produto. Soma que dá menos b sobre a, tá lembrado de soma e produto? Ó? Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Então a soma que dá 5, produto que dá 6, tá certo? Olha só as duas raízes, tá? Vão ser 2 e 3, né? Somou deu 5, multiplicou deu 6, tá? Só um exemplozinho. Beleza, tem as duas raízes. Coeficiente a vale quanto, professor? Vale 1. Então a forma fatorada dessa função seria isso, então, professor? Seria isso aqui, ó. A, x menos primeira raiz, x menos segunda raiz. Vamos seguir. Então você está me dizendo, professor, que a mesma forma de representar aquela função, f de x, poderia ser assim, A1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Perfeito, exatamente. Se você abrir essa expressão, gente, tá? Vamos tirar esse 1, não precisa escrever. X menos 2 vezes x menos 3, você tem essa expressão aqui, tá certo?
É fácil de ver aqui que 2 e 3 são as raízes, né? Porque o valor que você troca na raiz da função é o valor que zera a função, né? Raízes das funções também são chamados de zeros da função. Troca o x por 2, zerou a função, 2 é raiz. Troca o x por 3, 3 é raiz da função, vai zerar a função também. As raízes são 2 e 3. Show de bola? Forma tradicional, forma fatorada da função do segundo grau. Maravilha? Maravilha? Bom, preciso passar mais uma parte para vocês, importantíssima, tá, do conteúdo, que é sobre o vértice da função do segundo grau, tá? Estava vendo se estava no foco ali a imagem. Deixa eu só ver se está no foco aqui a imagem. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Gente, isso aqui tem caído muito em prova ultimamente, tá? Muito em prova ultimamente. Vértice da parábola, né? Da função do segundo grau. Vamos botar aqui, vértice da parábola, tá? Muita atenção, pessoal, tá? Porque aqui, sempre que o exercício falar para você sobre máximos e mínimos, ele está falando para você sobre o estudo do vértice da função do segundo grau, tá? Vamos te lembrar aqui rapidinho. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dois casos, pronto, ó. Vamos colocar os dois casos. Vamos lá. Faz um resuminho junto comigo aí, cara, de função do segundo grau, tá? Dessa aula e da próxima aula, tá? Você vai ter tudo aí. Vou passar até sobre subtração de raízes, tá? Onde poucos livros em português trazem, né? Alguns outros conceitos aí de função do segundo grau. Tem uma questãozinha até, que uma vez eu coloquei de desafio para quem foi aluno no ano passado, onde tinha uma parábola dentro de um quadrado. Não sei se vocês estão lembrados dessa questão, né? Acho que até o Oshiro fez esse de desafio, né? E não dava nada você achar o delta da função lá. É um tipo de exercício bem doido. Mas deixa para aula que vem, onde eu vou aprofundar um pouco mais. Gente, lembrando de vértice da parábola, preste atenção aqui, ó, preste atenção aqui. Vou fazer primeiro uma parábola com a concavidade para baixo, né? Ou seja, quando eu tenho o A menor que zero, o A negativo, né? Concavidade para baixo. E uma parábola, tá? Com a concavidade para cima, tá? Vamos fazer assim, por exemplo. Aí aqui eu tenho que o A é positivo, beleza? Tá jóia. Se o A tem a concavidade para baixo, se o A é negativo, então nós temos aqui na função, ó, os valores da função. Nós temos um valor de máximo, né, que a função pode assumir, tá certo? Então nós temos aqui um chamado ponto de máximo da função, tá certo? Ponto de máximo. O valor máximo da função é representado pelo y do vértice, tá? Pelo y do vértice. E o valor em x que maximiza a função, gente, porque a função é f de x igual a y, né? A função os valores da função estão no eixo y, tá, gente? X é o domínio, são os valores em x que você vai trocar. O valor em x que maximiza a função é chamado de x do vértice. Simplesmente, moçada, tá? E esse ponto é o quê? Esse ponto é o vértice, cara. Esse ponto é o vértice. Esse vértice, gente, esse ponto vértice, ele tem x do vértice e tem y do vértice. Tá certo? Só isso. Beleza? X do vértice é o valor em x que maximiza a função. Y do vértice é o valor máximo da função. Beleza? Se nós temos o A positivo com a concavidade para cima, né? Então, se a concavidade da parábola é para cima, nós temos aqui um chamado ponto de mínimo, tá? Ponto de mínimo, beleza? E o valor mínimo da função vai ser representado então pelo y do vértice, e o valor em x que minimiza a função é o chamado x do vértice, gente. Esse ponto aqui, ele é o vértice, tá? Ele tem coordenada x, x do vértice, e y, que é o y do vértice. Show de bola? Para fechar então essa videoaula da semana, moçada, tem que saber formulinha do x do vértice, formulinha do y do vértice, tá joia? X do vértice, gente, menos b sobre 2a. X do vértice.
y do vértice, moçada, menos delta sobre 4a. Beleza? X do vértice, y do vértice, ponto de máximo da função ou ponto de mínimo da função. Belezinha, galera? Tá joia? Vou colocar então algumas questõezinhas do Enem, tá? Para você praticar aí primeiro nessa primeira semana, você aquecendo aí seu estudo de função do segundo grau. E semana que vem eu faço um aprofundamento, tá? Faço um aprofundamento. Aí eu vou falar de exercícios que exploram a simetria da parábola, tá? Sem precisar calcular. Subtração das raízes, tá? Forma canônica, tá certo? Questão que envolve lucro, venda e custo, beleza? Semana que vem dou uma aprofundada. Primeiro aqui um aquecimento sobre a função do segundo grau, a parábola. Show de bola, moçada? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Dessa primeira parte de revisão. Forma fatorada, delta, soma e produto, as raízes, vértice, tá certo. É isso aí, gente. Vamos botar aqui já no vídeo, né? Os exercícios que eu quero que você faça aí, para você ir revisando. Todo ano cai, gente, tá? Função do segundo grau, viu? Todo ano cai. 3 questõezinhas do Enem. Eu vou dar até uma dica de uma dessas questões aqui, tá? Uma dica bem importante. Em questões onde você tem que colocar o plano cartesiano. Vou te dar uma dica massa aqui, tá? Quais exercícios, professor? Vamos lá. Exercício 5, 7 e 8, página 174. Então, atividades. E vou mandar uma listinha bruta lá com resolução no grupo também do terceirão, viu? Para aqueles que quiserem dar uma aprofundada mais aí a nível de vestibulares. 5, 7 e 8, questões do Enem aqui para você dar uma praticada, da página 174. Show? 174. Gente, olha a dica que eu vou dar. Vou criar uma questão que já foi do vestibular da FMS, tá? O Enem já fez algo parecido. Vou colocar assim, ó, aqui tem um portal, tá? Aqui tem um portal, uma porta, beleza? E essa porta, ela tem o formato de uma parábola que pode ser representada aí por uma função do segundo grau. Bom, a distância aqui, tá, da porta é 10, tá? Vou falar para você que essa distância aqui é 10. E a altura da porta vai ser 12, tá? 12 metros, 10 metros. Tá certo? Bom, como que eu vou relacionar essa parábola, essa porta, tá, com a parábola que seria uma função do segundo grau? É melhor, pessoal, tá? O que eu vou falar aqui é uma dica, você não é obrigado a seguir essa dica. Mas é melhor que você coloque nesse caso, tá? Nesse caso, é melhor que você coloque o seu eixo Y, o seu eixo X, bem no meio da porta. Vou te mostrar por quê. Bem no meio da porta, tá? E vamos tentar descobrir qual função do segundo grau é essa. Em primeiro lugar, quando você faz isso, me acompanha no seguinte, quando você faz isso, você sabe que ponto é esse, ó. Esse ponto é o ponto 12, porque a altura é 12, né? A altura é do 0 ao 12. Esse ponto é o ponto 12 para o eixo Y. Se essa distância é 10, essa é a raiz mais 5, e essa é a raiz, ó, que massa, menos 5, tá certo? E mais uma coisa, além de ganhar esses 3 pontos da função, onde já seriam necessários, além de ganhar esses 3 pontos da função, olha só, hein, a sacada agora, bicho. Eu vou falar para você que essa função do segundo grau, ela é ax² mais c. Ela não tem coeficiente b, bx. Por que não tem coeficiente b? Porque quando eu traço a reta tangente à função, ó, a reta é horizontal. Massa, né? E outra, f de x é igual a ax² mais, ó, quem é o coeficiente c? É onde a função corta o eixo y mais 12. Falta só achar o coeficiente a, moçada. E para isso você tem, ó, as raízes para conseguir achar esse ponto, tá? Beleza? Só uma dica aqui, uma curiosidade, tá, gente? Quando você tiver que colocar o plano cartesiano numa parábola, olha o que você ganha quando você tem essas informações neste exemplo que eu te dou. Certinho, moçada? Então, ó, para o vídeo não ficar mais extenso do que ele já está, vou fechar a aula por aqui, tá certo? Semana que vem, aprofundamento de função do segundo grau. Joia? Grande abraço a todos, muito obrigado pela aula, até mais!